Eu vou, eu vou começar a gravar a nossa aula aqui, tá? Aí a gente começa então com essa discussão aí, só para a gente ter um registro também. Vocês estavam falando da atividade, né? Eu fiz um questionamento lá e eu coloquei o livro, porque eu achei válido, achei justo com vocês, vocês terem a fonte de onde Ah, eu tirei o questionamento. extrair, né? Isso, exatamente. Na fala do Adilson, ela procede no sentido de que, professor Gustavo, alguns ainda têm uma certa dificuldade de conseguir fazer uma avaliação geral e transformar isso em um resumo, em uma resenha, porque Uhum. o que aconteceu? O livro ele é extenso, né, nos assuntos. Então, o que o Adilson está colocando é que se pontuasse mais voltado a uma parte do livro, talvez fosse mais produtivo. É o que ele colocou e que eu concordo. Por quê? Porque eu mesmo também, todos nós estamos assim, bem ativos, né, nos nossos afazeres, e eu já tinha outras matérias também que estavam sobrecarregadas, e aí a gente, tentando avaliar o livro assim, na íntegra, no inteiro, ficou assim um pouco disperso, e a gente teve que buscar isso. Eu mesmo tive que dar uma geral, né? Apesar de que a minha resposta também foi uma resenha, né? Então, acho que é esse o sentido que o Adilson está falando, que eu concordo. Eu tive que pesquisar, ler o livro, baseado naquilo eu ia na internet, fazer uma pesquisa rápida também. Não vou mentir, não vou ser nem hipócrita. Eu tive que dar uma pesquisada na internet, algumas coisas, para ver o que era mais relevante dentro do livro. Porque a gente já vinha com a carga, não que, entenda bem, professor, não que a sua matéria seja menos importante ou mais importante, tá? É que a gente já vinha de uma carga, assim, que nem tem gente do primeiro ano, do segundo, muita gente perdido, e já tinha um conteúdo muito grande para estudar. Eu mesmo me sobrecarregou ao extremo a ponto de eu falar, cara, eu até falei com alguns do grupo, eu não vou dar conta, eu acho que eu vou trancar minha matrícula. Eu acho que todo mundo compartilha disso que eu falei, porque eu achei que sobrecarregou demais e eu não conseguia me satisfazer com o conteúdo. Eu acho que as coisas iam ficar muito vagas. Então, por isso que eu tocou nesse assunto, eu estou fazendo esse comentário. Mas tem alguns que talvez não compartilham, foi tranquilo, não tem outras coisas, né, para fazer. Assim, não é que não tenha, ou é menos cansativo o trabalho deles. Mas o meu judiou bastante. Não, eu entendo o seu questionamento, Adilson. Até de repente é interessante, tá? A gente está conversando com a coordenação sobre isso, porque é uma situação que foi imposta para nós professores também, que no semestre passado às vezes até era mais fácil, né? Que esse semestre aí pediram para a gente estar passando a atividade toda aula. Então, acaba até ficando complexo aí, né? Até pelo que me passarem de valores de avaliação, tá? Até aumentou o valor da pontuação do AVA e acabou diminuindo a pontuação da prova, se eu não me engano. Mas assim, caso aconteça essa situação novamente, pelo menos na minha disciplina, tá? A gente pode conversar também, vocês têm o meu contato, a gente pode, de repente, fazer um prazo um pouquinho maior aí também, tá? Ok. Não é para prejudicar vocês, pelo contrário, tá? Nesse período de pandemia é complicado para todo mundo teve que realmente mudar os seus afazeres, né? Vocês alunos, nós professores, todos aí que são profissionais, né? Trabalham de uma determinada forma, tiveram que reestruturar, né? Apesar de nós já estarmos aí desde março, certas coisas ainda são novas, né? E ainda para esse semestre aí teve algumas mudanças, né? Quem aí é do segundo semestre viu aí que o
A própria plataforma do AVA teve algumas mudanças. Sim. Então, daí, assim, da minha parte, a gente pode fazer assim, tá? A gente pode ir conversando e quem tiver dificuldade, até por questão dos prazos, pode estar dialogando nessa questão, até estar dialogando junto à coordenação também, para ver o que, que a gente pode estar fazendo, né? Sei lá, diminuindo as atividades ou tentando fazer algo um pouco mais pontual, tá? Com a atividade da aula passada, né, do questionamento do Aristóteles, era mais para a gente verificar a questão do porquê que ele diz que o homem é um ser político. Na verdade, ele coloca ali que da natureza do homem é ser político, porque ele nasce para viver na cidade, né? Na questão deles lá na polis. Então, o livro ali, A Política, ele traz vários apontamentos, né? Como é do cotidiano, do normal da escrita deles, que nós vamos fazer uma análise um pouco mais profunda, provavelmente na próxima aula, tá? Nós vamos estar entrando aí dentro do, propriamente dito, do pensamento desses filósofos mais antigos, aí, pelo menos dos principais, para a gente conseguir ter uma ideia do conceito de política que se construiu até chegarmos no conceito que nós temos hoje. Beleza, pessoal? Não, tranquilo, tranquilo. Se Eu acho que alguém se a aí gente. quis, se alguém aí quiser, lembrando, tá? Se alguém quiser fazer alguma ponderação, questionamento, por Eu acho que se favor, a gente. por favor, fazer pelo microfone. Tá. Eu acho que se a gente. Vamos supor, a gente vai pegar um livro, vamos 2 capítulos e trabalhar esses 2 capítulos e a gente entender eles, né? Porque não adianta eu ler um livro com 200 páginas e chegar lá eu ler aquele negócio tudo mastigado. Eu acho que se a gente for por tópicos e por capítulos, talvez eu até entendo o questionamento da direção, até dá para conversar com o Sancel, Uhum. mas a gente é mais produtivo no nosso resumo, na nossa resenha, no nosso conteúdo. Eu também concordo, Adilson. Também concordo. Não, beleza, tá? Ó, nessa aula eu já coloquei algumas coisinhas no AVA lá, para a gente trabalhar um pouco mais aprofundado alguns conceitos que nós começamos a ver na aula passada, o conceito de ciência, de ciência política, e a interação da ciência política com outras disciplinas, tá? Eu coloquei ali o livro do Paulo Bonavides de Ciência Política, mas é um livro que nós vamos. Os apontamentos aí dessa nossa aula de hoje vai estar ali nos 2 primeiros capítulos, tá? Acho que vai até mais ou menos a página 30 do livro, tá? Que ele vai fazer um apontamento interessante da evolução do conceito de ciência, tá? Que hoje nós sabemos, né, que a ciência é o conhecimento, é o saber através da experiência, através da observação, né, de que você pega ali o cientista, ele vai fazer um experimento, tentativa e erro, né, nós temos exemplos aí das ciências exatas e das ciências da biologia, né, então até se tem toda essa diferenciação, tá, para que a gente consiga chegar nesse conceito de ciência moderna, faz ponderação ali dessas diferenças de ciências, tá? Por que que é interessante nós termos toda essa ponderação do que é ciência, pessoal? Se tem uma crítica muito grande, e é uma crítica que o próprio Paulo Bonavides elenca no livro, nesse primeiro capítulo, da questão de se a nossa disciplina que nós vamos estar estudando
ela realmente pode ser considerada uma ciência, tá? Por quê? Porque a ciência política, assim como a antropologia, a sociologia, ou até mesmo o direito, ele é considerado como uma ciência social, né? Ela decorre da análise de determinada situação social. E muitos dos críticos dessa situação, eles colocam o quê? Que você não pode colocar isso como ciência, que a ciência, ela tem um dos objetivos dela é constatar, é, é constatar algo imutável, né? Você pegar ali, por exemplo, na física, nós sabemos da lei da gravidade. A lei da gravidade é algo imutável, é tudo que sobe e desce. Teve vários experimentos até se chegar nessa conclusão. Qual que é o grande problema aí, então, da concepção de ciência social? Ciência social, ela observa um fato, um fenômeno que é o ser social, é o homem. E aí nós vamos ter a antropologia, que estuda efetivamente o homem, nós vamos ter a sociologia, que estuda as formas da sociedade, né? A ciência política, que estuda os fenômenos políticos que envolvem o poder, envolvem outras situações, outras instituições, tá? E o direito que faz a análise do fenômeno jurídico, que são coisas mutáveis, né? Nós mesmos sabemos aí que a lei, por exemplo, falando do direito, é mutável. Até pouco tempo, quando eu estudava, nós tínhamos a noção o quê? De que o homem era o objeto do direito. Hoje, inclusive, até achei interessante, me mandaram uma matéria de que há uma discussão no judiciário de um animal, de um cachorro, que entrou com uma ação pedindo dano moral, dano material por um banho em um pet shop. Então, né, é uma situação que mudou. Mudou, assim, nós até podemos discutir a questão político-jurídica dessa questão, né, porque é uma alteração que demanda do nosso processo legislativo para fazer essa alteração, para transformar um animal, por exemplo, em um sujeito de direito, que hoje o animal é só uma coisa, em tese, né, e tem essa questão mutável. Então, nós temos muitos questionamentos se as chamadas ciências sociais, elas realmente são ciência, né? Assim como a questão da disciplina de ciência política, ela tem muitos questionamentos se ela não seria também uma teoria geral do Estado. Como nós vamos ver, já mencionei rapidamente na aula passada, mas como nós vamos ver no decorrer da disciplina, nós vamos ter pontos dessa disciplina de ciência política que vão se tocar com os pontos da disciplina da professora Josiane. É que a ciência política, ela faz a análise do poder, uma das formas do poder é o Estado. Mas nós podemos falar também, por exemplo, de um poder que decorre de ideologias, que decorre de outras formas, por exemplo, da religião, né? Professor, Alguém quer fazer algum questionamento? nesse exemplo que você citou, Gustavo, se o objeto do direito é o homem, deve ter alguma razão para que esse objeto do direito seja considerado assim. Eu entendo que tenha que ter, no mínimo, a razão, ou seja, o objeto do direito teria que fazer o seu próprio manifesto. Como é que você vai apresentar a parte do cachorro? Agora vamos trazer o cachorro no júri e a parte... Ele não assina procuração, ele não pode ter uma representatividade porque ele não tem origem, que é a própria razão em si. Eu acho isso aí simplesmente, sei lá, sem nexo, professor. Eu estou sendo bem franco, sabe? Isso é ridículo, na verdade.
O cachorro ele não tem consciência do banho que ele tomou ou deixou de tomar. Eu acho que isso aí já está fugindo um pouco à própria razão. Eu penso assim, é o meu ponto de vista. Se nós formos analisar, tá, pessoal, o direito ele surge e termina, tá? É minha concepção daí, no homem, tá? Na dignidade humana, né, que é um dos grandes princípios da nossa Constituição, tá? Então, assim, eu não cheguei a ler a matéria como um todo, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida nessa questão e existe. Depois eu até mando os links para você no grupo para vocês darem uma olhada. Mas me parece que tem até algumas questões de um projeto de lei para isso, né? Que, se eu não me engano, tramita no Congresso Nacional. Isso é ridículo, porque daqui a pouco vai ter a vaca pedindo pasto, vai ter o gato querendo areia, vai ter isso não procede, porque o direito ele está baseado também na questão da manifestação dessas partes envolvidas, e essa parte em si, ela não tem uma consciência jurídica, não tem uma consciência social de convivência, enfim, eu acho isso aí totalmente fora. Eu acredito aí que seja alguma pessoa, tá? Que seja provavelmente a dona desse animal que esteja fazendo esses questionamentos, tá? Mas de qualquer forma o exemplo ele vem para a gente verificar aí como o direito ele é mutável, né? São questões de valores, né? A própria sociedade hoje, vocês me desculpem, mas se nós formos pegar algumas pessoas hoje, um animal acaba tendo mais valor do que uma pessoa, né? Então, esses são os valores aí. Nós podemos discutir se esses valores são corretos ou incorretos, mas são alguns valores que parcela da sociedade está tendo hoje. E aí o estudo, né, das chamadas ciências sociais, pessoal, ela acompanha a evolução do homem enquanto sujeito aí da antropologia, da sociologia, da política e do direito, tá? São as principais relações das chamadas ciências sociais, né? Na verdade, eu estou colocando o direito também porque hoje diz que o direito é uma ciência social aplicada, né? Eu, eu tenho algumas ressalvas em dizer que o direito é ciência, mas talvez da mesma forma que política, né, seria não tão correto dizer aí como ciência política, né? Mas nós temos aí essa disciplina que ela estuda a política, né? Ela estuda o fenômeno político, as instituições políticas, o, né, quando a gente fala de política, nós temos obrigatoriamente que fazer uma análise do poder, né, porque a política ela faz essa análise, ela, de, ela faz a análise aí do governo, das formas de governo, dos sistemas de governo, né, do Estado, do Estado, das suas formas, né, dos seus regimes, democracia, república, enfim, nós vamos verificar aí que no próprio decorrer da história, quando nós estivermos analisando aí os principais pensadores, tá, pessoal? Nós vamos ver que os pensadores, eles próprios divergiam, eles divergem no seu próprio entendimento do que acaba sendo o, o melhor, a melhor situação de governo, de governança, de governabilidade, tá? Aí que eu quero que vocês entendam, então, que a ciência política, a nossa análise da política, ela depende dessas outras disciplinas, tá? Hoje, todas essas disciplinas são matérias distintas, todas elas possuem objetos distintos, mas
próximos. Por exemplo, nós podemos fazer uma análise da política, como nós vamos fazer, com base na história. Começamos analisando aí a questão de Aristóteles, vamos ver de uma forma um pouco mais aprofundada Platão e Aristóteles e Maquiavel, provavelmente esses três, tá, que acabam sendo os principais filósofos aí da gente estar analisando. Uma outra forma também é a própria filosofia, né, a filosofia política aí que nós já tínhamos visto, ela faz análise do dever ser, né? Por isso que nessas obras nós vamos verificar o quê? Platão entendia que o melhor era tal situação, né? Era o governo dessa forma, era o ideal. Aristóteles já vai trazer de uma outra forma, né? Que é a filosofia. Maquiavel vai trazer um outro ponto. Nós vamos ter outros pontos também com os formadores do Estado, que são os contratualistas. Né? A história, ela nos mostra como tudo foi, como hoje é, e para a gente conseguir, de repente, traçar parâmetros para o futuro. Né? Aí nós utilizamos essa história para verificar como é que nós vamos mudar as situações para cada vez mais estar atingindo o bem comum. Né? Porque o objetivo da política é a fazer a administração aí do Estado, da cidade, para atingir um objetivo que é o bem comum, o bem da coletividade, não o bem apenas meu ou de poucos. Tá? Nós vamos ter também a questão da economia. Né? A economia, quando ela surgiu, era para fazer uma análise das riquezas. Hoje, nós já temos aí várias situações que são, inclusive, políticas econômicas, né? Política monetária, de como funciona a moeda, como deixa de funcionar, como é que funciona o câmbio. Nós temos também a vinculação aí da política, né, com o direito, principalmente aí a questão do direito constitucional, né? Que ele faz a análise do Estado, das suas principais instituições, da forma de governo, da representatividade do governo, do poder. Né? Nós temos aí algumas coisas também do próprio direito eleitoral, que ele vai nos trazer a questão da situação dos nossos governantes, para vocês verem aí que nós temos um problema, de que nós temos várias disciplinas, né? Várias áreas do conhecimento, que de uma forma ou de outra acabam estudando a mesma situação, né? O mesmo objeto, que é o homem. Vi aí que o pessoal postou algumas coisas aí sobre Aristóteles, sobre Maquiavel, o pessoal tá dando uma pesquisada aí já nos nossos pensadores do Estado, do poder. Alguém aí Alguém aí tem alguma situação, alguma ponderação para fazer até o momento? A ponderação que eu tenho a fazer, professor, é dentro do conceito de direito, seja da forma do Estado, de várias formas do Estado, pelo que nós já estudamos, pelo livro que o senhor nos deu para pesquisar, das outras matérias também, nós não podemos, assim, só abrangendo aquela questão do exemplo, começar a incorrer em objetos inanimados, objetos que não têm a razão, esse conceito de sociedade assimilado, porque senão aonde que nós iremos parar, né? Se nós começarmos a dar abertura a qualquer pensamento só porque é contemporâneo, porque hoje deve ser aceito, ora, esse exemplo, por exemplo, dessa senhora, desse animal, ela pode sim fazer uma reclamação
porque ela é consciente, ela tem a razão, ela tem todo o conhecimento do que é o contexto de uma sociedade. Agora, colocar como uma parte um ser que não tem razão nem de si mesmo, quanto mais da própria sociedade que nós convivemos. Então, eu acho que também tem que ter alguns parâmetros básicos aí, para que daqui a pouco nós não perdamos totalmente a direção do que é o direito, né? Que é justamente como o senhor agora colocou na finalização, que é ter o homem como objeto. Então, essa é só a minha reafirmação, Sócrates. Você ficou encucado com essa situação, né, Erson? Porque eu acredito o seguinte, eu estou vendo... Ô, professor, eu vi assim... Só concluindo, que na atualidade está se aceitando qualquer coisa e eu acredito que nós tenhamos que ter né, um equilíbrio dessas coisas. Só isso, pode falar. Pode se manifestar. Não, eu vi assim, que a questão do cachorro, o professor, ele supunhou assim, é igual tipo do celular. O celular ele não tem vida. Um exemplo, eu vou lá, compro o celular, tem um problema lá com a loja, e eu vou, no caso, vou resolver pela justiça, mas por causa do celular. Eu acho que foi mais ou menos assim que o professor quis suponhar. Não sei se é assim também, do meu ponto de vista. Não, assim, são os dois pontos de vista que eu coloquei aí, só para a gente ter uma ideia, tá? De como o direito e a questão política, ela é mutável com a evolução da sociedade, com a evolução da história do ser humano. Você tem a possibilidade aí de uma discussão de direito dos animais, tá? Hoje, inclusive, está em alta essa temática, tá? Eu já vi artigos, se eu não me engano, até dentro da própria OAB já vi discussões sobre isso, tá? Só para a gente... Tá, professor, mas não pode ser tomado como objeto do direito, porque já pensou, daqui a pouco vai ter alguém que vai escolher uma galinha e vai casar com a galinha. Ah, por quê? Porque agora não tem mais um objeto do direito. Então, eu quero casar com a galinha, o outro vai querer casar com o porco. Por quê? Porque deixou de ser o homem, a razão, a consciência. Eu acho que nós devemos dar alguns limites nesse sentido, porque senão perde-se a razão de tudo. Aí não somos mais uma sociedade humana, né? Aí, sei lá onde pode chegar tudo isso. Na pior das hipóteses, eu prefiro casar cavaco. Né? Professor. Oi. Pode falar. Uhum. Eu entendo assim, não sei se eu estou errada, mas no caso do animal, ele pode ter mesmo os direitos dele violados. E quem responde por ele é o dono dele. Sim. Eu acho que isso daí, o direito, acaba, como numa outra aula a gente acompanhou, que o direito, ele acompanha o homem. Não é o homem que acompanha o direito. Conforme a evolução do direito, que a gente vem assistindo aí a respeito dos animais, o direito também, de alguma forma, tem que trabalhar isso daí. Então, é onde que eles estão procurando, acredito eu, que estão procurando caminhos para melhor poder resolver essa questão. Porque existe direito dos animais que está sendo algumas coisas são violadas, e o homem pode interceder por esse animal, e o direito ele está tentando achar uma solução para esse problema. Eu vejo isso, eu vejo assim essa situação. Não sei se vejo errado, mas eu entendo assim, né? Pelo menos é como deveria ser, né? Sim. A proteção do animal aí, talvez como um ser, Sim. mas é vinculado aí ao humano que é o dono, né? Aí sim. É igual, por exemplo, o direito ambiental. A pessoa jurídica responde, eu já sei, eu fiz uma parte de faculdade de direito, que a pessoa jurídica responde pelo meio ambiente. Tá, a pessoa jurídica ela não existe, ela é um CNPJ. Quem que vai responder? É o dono da empresa que responde. Então, mais ou menos, eu entendo que seja nesse caminho aí, nessa linha, que seja dessa forma, que o dono do animal que responde por esse animal, entendeu? Claro que, como eu, não desfazendo do comentário do nosso amigo, que é verdade, tem coisa que acaba sendo, como ele colocou, né, uma pauta, como um ridículo, que tem coisa que não tem necessidade, vamos por aí.
Tem coisa que dá para a gente resolver. Agora, o que não tem como a gente resolver, o direito está tentando ver se acha um caminho para poder solucionar esse problema. Eu vejo assim, né? E é isso. Sim, sim. Eu acho que é isso. O direito, ele fica tentando resolver o que a sociedade está em busca, né? Naquele momento. E a nossa sociedade, ela vem em busca né, dessa parte dos animais. Enfim, eu gosto muito de bicho, mas a gente sabe que tem coisa que passa dos limites, né? Que o ser humano passa, mas enfim, o que a gente pode fazer, né? Mas é isso. Essa questão dos animais aí, gente, até é um pouco delicado, porque hoje você tem pessoas aí que tratam o animal como gente, como pessoa, né? E a pessoa como um animal, né? Tem a inversão dos valores aí. Sim. Isso é realidade, isso é realidade. É uma questão muito séria isso, né, professor? Porque quando começa-se a perder o conceito daquilo que é central, que é o homem que eu digo a mulher, né, o ser humano, né? Sim, Aí começa a perder as referências. Então, eu acredito que nós não tenhamos que nem começar a ponderar essa questão. E cabe aos judiciários de maior escalão colocaram assim algumas especificações em que se concentra o direito, que é, como o senhor disse, o objeto do homem. É claro, gente, que os direitos dos animais têm que ser protegidos, mas como a nossa colega falou, através de um humano. Você não pode colocar numa parte do processo como sendo o próprio animal. Isso é irracional até por parte do ser humano agir dessa forma. Porque o próprio animal ele não tem consciência dos seus próprios atos, como o ser humano, para ser cobrado. Olha, não late, não morde, não vai. Ele não tem essa consciência. Então, eu creio que então, cabe ao judiciário pôr limite aí, professor. e até por essa questão, por essa consciência aí que você tá explanando, Ayrson, que Sim, o que a outra colega falou, desculpa, não lembro o nome, falou da gente utilizar o humano, que essa concepção a gente tem desde a Grécia Antiga, que o homem é o ser político, né? É o zoopolitikon, que ele foi feito para viver na cidade entre iguais, né? Numa sociedade. Nós podemos e nós vamos estudar as formas pela qual essa sociedade pode se organizar, né? sim. Mas o homem ele não foi feito para viver sozinho. Então, por isso que nós precisamos dessas ciências sociais para estudar o homem, tá? Aí, inclusive, nós vamos ter aí o que o professor Paulo Bonavides nos traz, quando ele fala da evolução e da ciência política propriamente dita, que nós tivemos algumas fases, né, que ele chama de prismas. Tivemos 3 prismas individuais dentro dos autores, tá? Nós tivemos um prisma filosófico, tivemos um prisma sociológico e um prisma jurídico. Então, assim, vou começar pelo último, que é o jurídico, acaba sendo mais fácil da gente visualizar, tá? Prisma jurídico da ciência política nada mais é do que a questão do Estado de Direito, né? Que o Estado ou nós somos criados para o direito, a política foi feita para o direito, né? Nós analisamos dentro da teoria positivista, que é positivado, né? O que é o direito. Então, tinha-se esse enfoque, principalmente lá com Hans Kelsen, que ele tenta fazer uma situação aí, afastar tudo do que para ele não era importante. O que não era importante não era. Aliás, para ele o que era importante era o direito. Tá? Então ele faz toda essa concepção aí do poder emanado do direito, do Estado ser emanado do direito. Tá? Ele até coloca ali critérios materiais,
territorial e populacional em vez de território e povo. Vocês verem como ele tenta afastar muito, principalmente moral, religião, outros pontos que para ele acabavam não fazendo parte do direito. Tá? O outro prisma que nós temos aí é o prisma sociológico, que faz-se a análise da evolução da política com base no estudo da sociologia, com base no estudo da evolução da sociedade, poderíamos colocar aí, né? Nós temos vários pensadores ali, o principal deles, acredito eu que na atualidade seja Max Weber, que ele faz um estudo muito interessante, tá? E o prisma filosófico, que é a forma que nós vamos começar, é com base na filosofia, nos grandes clássicos, tá? E esses prismas, eles sempre foram, pessoal, no decorrer aí da evolução, sempre unilaterais. Então, cada um sempre defendia o seu posicionamento. Hoje, tá, como já fizemos aí a ponderação da ciência política junto com as outras ciências sociais, então hoje nós temos aí um caráter moderno, contemporâneo, que seria uma situação tridimensional dessa situação. Porque nós utilizamos hoje para fazer a análise político não só o fenômeno filosófico, o prisma filosófico, fenômeno ou prisma sociológico, ou fenômeno ou prisma jurídico, mas nós fazemos um apanhado dos três. Então nós utilizamos aí o mundo das ideias, né, do dever ser, daquilo que melhor pode ser ou melhor deve ser, fazer o estudo real aí da sociedade e o estudo das normas, né? Porque querendo ou não, quando nós falamos de política, nós falamos de normas. Hoje não tem como falarmos disso sem falarmos junto do direito. Tanto que o homem é um ser, como nós vimos, né, que vive em sociedade. E onde há mais de um, vai haver regras, então vai haver direito. Então, poderíamos colocar aí que o direito surge quando surge a vida coletiva. A política, ela decorre da análise das estruturas sociais, né, também do poder, da forma com que a sociedade administra a coisa pública para atingir o bem comum, né? Então, se houver só um, não há por que se falar em coisa pública. E também a questão sociológica, filosófica, que sempre vai decorrer do ser humano, né? Do mundo das ideias e do mundo mais concreto, mais palpável. É por isso que nós temos aí a diferenciação, a principal diferenciação, né, da filosofia política para a ciência política, que a filosofia política ela faz a análise do dever ser, né, do como as coisas deveriam ou como elas devem ser, né, para se tornar o melhor, ou que a gente consiga cada vez mais caminhar para o melhor. E a ciência política, ela já não faz tanto essa valoração, né? Ela analisa os fatos e vê como eles são propriamente dito, né? Para que a gente possa ter uma análise e que possa, verificando aí o que é errado, o que é certo, possa ser aplicado utilizando do passado e do presente, para que a gente tenha um futuro que consiga atingir de uma forma concreta o bem comum. E querendo ou não, né, é o objetivo que nós tiramos aí da política que surge com os clássicos, né, que surge com os filósofos gregos, que você vive na polis, naquela cidade-estado, ou podemos trazer para hoje para o estado, como país, para
para que todos consigam atingir o bem comum. Aí você pode colocar um bem comum de justo, de bom, de felicidade. Tudo depende da análise do viés que você busca concretizar com essa busca científica filosófica. Sei que essa primeira aula que a gente está traçando aí os conceitos, tá, pessoal, de filosofia, né, aliás, da ciência política, do seu objeto, de como ela conversa com as outras disciplinas, acaba sendo maçante, acaba sendo complexo, né? Até por isso que a gente acaba trazendo outros exemplos aí do nosso cotidiano para tentar deixar essa discussão um pouco menos complexa e conforme nós formos analisando as teorias, nós vamos ver aí efetivamente, né, os sistemas políticos, né, por que que um pensava dessa forma, o outro não, né, e para a gente poder tentar chegar e analisar o hoje. Analisar como? Talvez aí, qual melhor forma? É a monarquia? É a república? É a democracia? É a tirania? Tirania não, né? Que a tirania acaba sendo algo ruim. Mas para que a gente possa analisar, né, tanto a nossa situação interna quanto situações externas, para a gente verificar aí que a diferença que nós possuímos, né, que nós temos países república presidencialista, república parlamentarista, monarquia parlamentarista. Nós temos essas situações exatamente pela divergência do posicionamento político de cada país. Tudo certo, gente? Professor, posso só fazer uma pergunta? Sim, à vontade. Ciência política e filosofia política são as mesmas coisas, abrangem as mesmas coisas, ou não? Então, assim, ó, o objeto de estudo é próximo, mas a filosofia ela fica mais no mundo das ideias. Então você pode pegar e fazer uma análise, por exemplo, de que Aristóteles nos diz no livro dele qual para ele é a melhor forma de governo. Por que que ele coloca essa situação? Com base em alguns estudos que ele fez, mas buscando fazer uma vinculação com o que acaba sendo mais adequado para, até na época, questão de ética e moral. A ciência política, ela já não faz essa análise do que deve ser, mas sim utiliza os dados que nós temos, né, históricos, quantitativos, qualitativos. Por exemplo, a ciência política ela vai fazer a análise das eleições. Então, nós vamos ver lá, por exemplo, o nosso último presidente eleito foi o Bolsonaro. Por que que o Bolsonaro foi eleito? Vai verificar, o Bolsonaro teve mais votos que o Fernando Haddad. Por que que o Bolsonaro teve mais votos? Ah, porque a ideologia dele era assim, foi assim, né? É assim. A população estava insatisfeita com o governo anterior, a população estava satisfeita, ou queria mudanças, ou não queria. Então, a ciência política ela vai ter esse viés mais concreto, vamos assim dizer. Entendi. Não sei Obrigado, se professor. consegui responder a sua. Uhum. Não, conseguiu sim, obrigado. Na questão filosófica, tá? Até depois vou procurar um texto que eu tenho, se eu não me engano, é do professor Norberto Bobbio, que ele faz uma diferenciação que na filosofia política falta alguns aspectos que você só consegue ter pela ciência política.
Alguém tem mais alguma indagação, alguma ponderação, algum comentário? Não sei se a aula, nós estamos num andamento bom. Professor, então nós poderíamos dizer que a filosofia política pode estar contida na ciência política? É, não, a gente pode dizer que são ramos do conhecimento que se tocam, né? A filosofia política, a ciência política, a própria economia política, né? Que vai fazer a análise das políticas econômicas aí né, do que é adequado dentro da questão econômica para o país, né? E são formas diferentes, né? São visões diferentes de um objeto próximo, que seria a questão da política, mas cada um dentro da sua concepção, né? Uma concepção mais filosófica, um outro concepção econômica, concepção sociológica, concepção mais científica. Sei que acaba sendo meio confuso, pessoal, essa essa questão, porque essa questão das ciências sociais, elas se tangem muito, né? Da mesma forma que nós podemos colocar aqui a ciência política e o direito político, que muitos colocam como direito constitucional, como análise da teoria do Estado, né? São pontos próximos, eles se tocam, né? Falar que um faz parte do outro talvez não seria o mais adequado, né? Mas a gente poderia colocar aí que eles são olhares, formas de pensamento, formas de estudo diferente em relação a objetos semelhantes e que em um momento ou outro eles acabam se tocando. Certo, professor. Obrigado. Alguém mais tem aí algum questionamento, algum ponto, um comentário? Bom, pessoal, nós temos aí, então, tá, essas questões, tá, tentando diferenciar também um pouco aí des- da concepção, tá? Nós temos que ter em mente que nós vamos ter várias disciplinas, né, como nós estamos conversando aí, que buscam estudar o ser humano, relação social, né, o estudo da sociedade, do estado social, enfim. E tudo isso acaba acarretando esses problemas, tá, que nós temos aí de conseguir delimitar certos aspectos, certos objetos. Tá? O que eu quero hoje é que a gente tenha essa ideia, tá? Que a ciência política ela depende, não que ela dependa, de repente depender não é o, a forma mais adequada de se falar, tá? Mas ela tem essa inter-relação com essas outras áreas do conhecimento, né? Eu não consigo hoje fazer o estudo da ciência política sem utilizar a história, como nós vimos, né, que nós vamos utilizar os apanhados históricos, os pensamentos que ocorreram e os que ocorrem até hoje. Nós temos que ter em mente que nós também temos essa vinculação para com o direito, nós temos a vinculação para com a economia, tá? Para com a sociologia. E que nós temos hoje, tá,
o- a visão tridimensional lá da ciência política que eu mencionei para vocês, tá? Que nós temos que ter um enfoque político com um enfoque não puro da filosofia ou da sociologia ou do direito, mas sim deles conversando entre si, tá? O... Nesse aspecto, eu tenho aí uma indagação para fazer para vocês, para a gente ver aí essa questão. Qual destas disciplinas, né, das ciências sociais, vocês acreditam que a ciência política tem uma ligação maior? Ou vocês acreditam que seja na mesma medida, na mesma proporção? Do que a gente está fazendo agora, as matérias, Isso. eu Não, acho que. não. Não, não. Dessas questões que eu falei para vocês, de história, economia, sociologia, filosofia. Ah, tá. E o direito, né? Sempre temos que ter o direito em mente aí, até porque nós fazemos o estudo da ciência política dentro do curso de direito no momento. Eu acho que elas são importantes todas, mas cada um com uma certa finalidade, cada um num ponto da ciência política, um no lado, outro do outro, mas todas elas são necessárias. Mas cada um num ponto, não sei explicar direito. Não tem como dizer que não há necessidade dessa matéria na ciência política, porque todas elas acabam, em certo ponto, precisando dessa matéria. Então, acho que todas elas são interligadas, na verdade, uma à outra. É isso. Não tem uma que se sobressaia. Não, eu acredito que elas são interligadas, não tem como tirar uma e ficar com a outra, achar que essa é mais importante, porque lá na frente há uma certa necessidade. Eu acho que uma matéria vai puxando a outra, eu acredito que seja isso. Mais alguém? Eu também concordo que é todas, professor. É. Todas elas estão ligadas ao direito. Alguém tem algum posicionamento diferente? Para mim também todas elas são interligadas. Não... Uma acaba completando a outra, né? Uhum. É a inter-relação, a interdependência entre elas, tá? Por que Uhum. que eu questionei a vocês, para vocês alguma dessas áreas sobressaía? Porque é o que se tinha antes, tá? Que era lá como eu mencionei para vocês, os prismas individuais. Como nós temos hoje uma visão mais tridimensional aí, né? Coloca tridimensional porque ele vai colocar principalmente aí a política, a sociologia e o direito, tá? Mas nós também dependemos das outras matérias que eu falei para vocês aí que acabam não sendo tão utilizadas para se fazer um estudo da ciência política, porque acabam se tendo o seu estudo mais próprio, né? A economia, enfim. Mas eu acredito aí que hoje nós temos uma relação muito grande, tá? Dessa questão política com o direito. Vocês estão tendo direito constitucional só ou mais alguma área do direito? Desculpa. Estão tendo direito penal, civil, alguma coisa assim, ou só direito constitucional? Penal, história do direito, da professora Josiana, eu não lembro. E a sua ciência política?
Então, sim, vejam vocês aí que o direito constitucional, ele vai nos trazer aí hoje, tá? A forma pela qual a nossa política ela se manifesta, que ela vai nos trazer a nossa forma de governo, nosso regime de governo, né? A forma de governo que é democrático, pública, e o sistema aí que seria o presidencialista, né? Vamos verificar um pouco mais aprofundado cada um, tá? Nós temos aí também a forma do Estado, que hoje é um Estado democrático de direito, né? Então, ele acaba tendo esse viés de Estado de Direito, que surgiu lá com a visão do Kelsen, como eu falei para vocês. Nós vamos ter aí também toda a nossa estrutura de análise da sociedade dentro da Constituição, né? Nós vamos ter lá também a nosso sistema político, né? Que é a divisão do poder, como é que ela funciona, a questão das eleições, tá? O sistema eleitoral, os direitos, chamados direitos políticos, os partidos políticos, quem pode. Então, nós temos todo esse viés constitucional, tá? Então, a questão da história, vocês vão ter a disciplina específica da história do direito, né? Que também vai ter pontos que nós vamos coincidir, né? Quando nós falamos aí dos pensadores gregos, romanos, nós temos muitos embriões do direito nessas questões, nessas áreas aí, né? Então, é nesse ponto que eu queria estar trabalhando a aula de hoje, né, para a gente poder fixar essas premissas, tá, da ciência política, da interdependência entre os ramos de conhecimento, tá, para que a gente possa, a partir da próxima aula, fazer uma análise aí, tá, eu vou passar para vocês a parte mais específica aí dos pensadores e nós vamos trabalhar com os textos, mas eu prometo que nós vamos delimitar aí a questão de qual é a parte mais importante de cada texto, tá? Que acaba sendo complexo também colocar aí, como os colegas já levantaram, né? Fazer todo esse apanhado de um pensador, da sua obra como um todo, dentro de um período de uma semana, né? Acaba sendo um período curto. Certo, pessoal? Quem tem aí alguma questão, uma indagação, alguma ponderação? Tá? Professor, Pois não. a gente está vendo a professora Ali em História do Direito, a gente está vendo Cidade Antiga. Tem uma ligação com o que a gente trabalhou hoje na aula, eu penso assim. Tinha na Cidade Antiga tinha muita história relacionada ao direito, mas também tinha sobre política. Faz sentido ou não? Sim, nós vamos analisar com base nas próximas aulas, principalmente que nós vamos verificar alguns pensamentos. Vocês vão estar analisando aí que a parte de história do direito, de ciência política e a teoria do Estado, Constituição, que vocês vão ver com a professora Josiane, são matérias que vão se tocar, tá? Talvez possa chegar até o momento de que os três professores, ou pelo menos dois, estejam falando a mesma coisa. Ok, obrigado, professor. Até vou dar uma olhada, pessoal. Você até me lembrou da questão de dar uma olhada no Cidade Antiga. Do Colange,
eu não sei como é que se pronuncia em francês, né? Mas é Ele do mesmo. Fustel de Colanges, né? Isso. Deve ter uma outra forma de pronunciar o nome dele, né? Eu acho que ele é francês, então deve ter um. Infelizmente, o meu francês não é tão bom assim. Mas eu vou dar uma olhada lá, mas eu acredito que lá ele também. Porque assim, pessoal, a questão da política, ela está muito ligada com a questão da cidade, tá? Até o termo política, ela devém da polis. E a polis era o que os gregos tinham como cidade-estado, né? Nós chamamos de cidade-estado porque, se você for pegar a cidade de Atenas, ela era um estado em si mesmo, mais um embrião, pelo menos, de estado como nós temos hoje, que era totalmente diferente da cidade de Esparta, né? A cidade de Atenas era uma cidade mais voltada para o debate na Ágora, que é a praça lá onde eles debatiam, surgiam as ideias. E Esparta já era mais voltado para questão, mais um treinamento militar, né? Já tinha um regime diferente, né? Que era o do rei lá, caramba, fugiu o nome do rei agora. Que a gente vê muito lá na questão dos 300 de Esparta, né? É exatamente isso que nós estamos estudando. Então, são pontos que tangenciam, né, entre todas as matérias aí. Por quê? Porque são matérias relacionadas, pessoal. Né? Como nós vimos aí, uma acaba dependendo da outra. Tá? Essa primeira aula mesmo da ciência política, mais para a gente delimitar alguns conceitos aí, tá? Nós podemos trabalhar também, tá? Que eu acho que vocês não têm sociologia, né? Que não teve semestre passado, não sei se vão ter mais para frente, mas vocês vão ver que quando vocês estiverem estudando sociologia, também vão ter pontos que vão bater. O pessoal aí que viu Economia Comigo, nós falamos de Karl Marx. Tá? Karl Marx, ele foi um autor de economia criticando a teoria de Adam Smith, mas ele também foi um político, querendo ou não, ele criou uma ideologia política, né, o marxismo. Então, e também faz um estudo sociológico, né? Então, também se vê na sociologia o estudo de Marx. E nós também vemos na história, né? Podemos não ver na história do direito propriamente dito, apesar de ter uma influência muito grande em algumas áreas do direito também, mas nós vemos na história aí que o marxismo acabou criando aí toda a questão da União Soviética lá, né, dos países socialistas, enfim. Até gerou um sistema econômico próprio, né, que era o sistema de economia planificada. Certo, pessoal? Certíssimo. Tranquilo, bem Certo, tranquilo. professor. Aí se deixar algum material lá que for, tem que fazer alguma coisa, Eu deixei, tá? Eu coloquei lá o livro do professor Paulo Bonavides, tá? O tá. livro de ciência política. E é para fazer o quê ou só para a gente ler? Eu vou colocar um questionamento lá, tá? Tá. Provavelmente. Para responder no fórum, né? Ou aquele trabalho de casa. Não, lá, é estudo atividade de casa. mesmo, tá? É mais ou menos, né? Porque eu vou colocar uma questão ali, tá? Para vocês fazerem essa análise, tá? Dos dois primeiros capítulos do Ah, livro, ok. Aí fica legal. que vai ali até mais ou menos a página 30, tá? Top. É o que nós trabalhamos na aula hoje, tá? Que são os dois primeiros capítulos lá. O conceito de ciência política e a interdependência e a interrelação das ciências sociais, tá? São os dois primeiros capítulos do livro do Paulo Bonavides. Ok. Eu vou até marcar aqui para saber.
que é os 2 primeiros capítulos. Qual que é? Qual é a pergunta, professor? A pergunta ele vai fazer ainda. Eu vou Vai fazer. elaborar no fórum lá. Até no máximo amanhã já vai estar disponível para vocês lá. Tá bem, tranquilo. Quero ver se eu faço ainda hoje, para já ficar disponível para vocês aí. Quanto a esse conteúdo que nós vimos hoje, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Aí do conceito de ciência, do conceito de política, do conceito de ciência política e da relação entre a ciência política e as demais ciências sociais. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma ponderação, algum comentário? Se alguém também quiser comentar da questão de como é que está a aula, se está boa, se tem que mudar alguma coisa, para a gente já estar trabalhando também para as próximas aulas, para ficar o melhor possível para todos, né? Vou pegar esse silêncio como todo mundo entendeu tudo, a aula tá boa, dessa forma que Ok. nós estamos fazendo, tá certo, tá fluindo bem. Eu acredito que hoje foi bem compreensível, sim. Gostamos sim, professor, da aula. Foi bom. Professor, Deu para entender tudo. só tô como espectador aqui, mas eu gostei, viu? Top. Você tá aí, Fábio? Tô na área aqui, só de bituca. Tá certo, rapaz. Tá top demais a aula. Agora, no começo, é meio complicado, né, professor? Dúvidas vão Volta surgir, o porque é uma Fábio pro disciplina segundo que semestre. mas ao longo das aulas aí vai dando para entender. Que o professor está explicando bem, com bastante clareza. Então, depois que começarem a ler as obras, no tocante à disciplina, aí vai começar a abrir a mente, vai ficar bem mais fácil de interpretar. Alguém ia falar alguma coisa do Fábio aí? Voltar ele pro primeiro semestre, já que ele não quer sair daqui mais. Ah, tá certo. Ele sai da faculdade, a faculdade não sai dele. Tem gente que não vê a hora de se livrar e o Fabião continua ainda, né, professor? Não, ele é meio psicopata, rapaz. O cara não vê a hora de sair do grupo, ele sai e volta. Isso é igual uma mulher de malandro. Mas não eu acredito aí, tá, pessoal, que eu sei que acaba sendo um pouco complexo, mas é até interessante o fato aí, porque uma pessoa que já tem uma experiência aí que pode estar nos ajudando também, né? Principalmente essa questão aí do sistema, do AVA, né? Então, foi uma novidade para todos, né? Não só para os alunos, mas para os professores também. Isso mesmo. Não, o professor. Fábio ficar no grupo, ele vai ajudar demais. No primeiro semestre, ele foi o coadjuvante e não vai ser diferente. É melhor ele nem passar no OAB, que ele fica com nós aqui. Torcer para ele não passar, então. Pelo amor de Deus, bicho, tá jogando contra o time, tem que torcer para ele passar. Não, aí você vai embora, não. Não, eu quero que você passe, mas que você fique aqui, não vai deixar sair daqui, não. Tamo Não, junto, que daí ele vai vir pro outro lado aqui, ele vai ser professor. Também. Não, ele é um ponta firme aí. É que o pessoal do primeiro semestre não teve prazer de estar com ele. Ele foi o motivador, acho que de todo mundo no grupo, né? Eu acredito que seja. Para mim foi. E virou Ó, meio pessoal. Começar mestrado para iniciar na aula de professor de direito do trabalho, viu? Quem sabe um dia ainda nós não vamos. Viu, pessoal? Eu falei para vocês na aula passada e eu vou reiterar aqui, tá? O professor vai até talvez ser meio repetitivo, mas vocês estão de parabéns aí
por estarem na luta, por estarem estudando, tá? Mesmo nesse período conturbado que a gente passa aí, estão de parabéns, que a gente não pode parar de estudar, viu? A gente tem que ir em frente. E precisando de alguma coisa aí da minha disciplina, como eu conversei no começo da aula, tá? A gente vai conversando, a gente vai se adequando. Se alguém tiver algum problema de prazo, ou algum problema de que não conseguiu fazer atividade porque, enfim, né, nós estamos dependendo da internet, e a gente sabe que a internet nem sempre, como dizia o slogan, né, é aquela Brastemp. Então, pode ter algum problema, e o professor está aberto, tá, para fazer todas essas ponderações aí para que a disciplina, até por isso que eu perguntei como é que estava o andamento da aula, tá, para a gente ter uma aula boa, que é o que eu, pelo menos, sempre tento fazer, tá? Porque o conteúdo não é um conteúdo tão bacana, né, como as matérias de direito propriamente ditas, eu até tenho ciência disso, mas é uma matéria que a gente tem que ter no curso de Direito, que vai nos ajudar bastante a entender muito do que nós estamos passando, inclusive hoje, tá? Inclusive, tá, fazendo uma análise aqui da questão política, muitos dizem que hoje a pandemia do Covid-19 é mais uma questão política do que uma questão de saúde. Depende do ponto de vista, né, professor? Porque, na verdade, a pandemia existe, ela é mundial, ela não está contida no nosso Estado, né, o Estado de Direito, vamos dizer assim, mas é global. Então, a pandemia é um fato incontestável, só que não se restringe à nossa política interna. O que está acontecendo é que estão usando da política interna nacional, né, ou seja, estão usando da pandemia, que é global, e utilizando isso de forma política internamente. Então, isso é muito E aí, prejudicial. isso seria uma questão de política ou uma questão de politicagem? Tá? Que é uma diferenciação do termo aí. Eu acho que encaixa mais nesse segundo termo, né? Porque Politicagem. não deveria ser usado um fato, como o senhor relatou, de saúde pública, né? A nível global, politicamente. Então, realmente se encaixa no segundo termo. Tá, que o termo politicagem, tá, gente? Só para a gente estar terminando a aula aí, ele é um termo que alguns começaram a utilizar recentemente para expressar condutas erradas, vamos assim colocar, de política. Por que coloca-se como políticas erradas? Porque aquele que faz a politicagem, ele busca o interesse próprio e não o interesse coletivo, o interesse do bem comum, tá? Por isso que se criou-se aí esse termo politicagem, tá? E eu concordo com o que o Ayrson pontuou aí, tá? A questão da pandemia realmente é uma questão sanitária, é uma questão de saúde, só que muita gente, né, muitos governantes, muitos detentores do poder acabaram utilizando isso para ter um benefício ou outro. Certo, pessoal? Sim, professor. Certo. Ô, professor, deixa eu só fazer uma dúvida que eu tenho aqui. Pois Do não. que você colocou ali no virtual. Você colocou em PDF ali ciência política. E embaixo você colocou um documento que é para a gente escrever alguma coisa? Não. Aquele documento ali eu tenho que excluir ele depois. Ah, tá. Beleza. Nossa, você tirou uma dúvida que eu ia ficar... Como eu estava fazendo algumas alterações já antes de começar a aula, esse outro arquivo aí, na verdade, ele é só um modelo. Só Eu modelo, tenho que tirar né? ele depois. Ah, tá. Então, na verdade, o que você vai fazer, você vai pôr um livro ali para a gente ler até as 30 páginas ali, no caso. Eu acho que já tem o livro ali, não tem? Do Paulo Bonavides? Tá mais para baixo lá.
Vai estar o nome do arquivo está com o nome dele, Paulo Bonavides. Tá em PDF, não tá? Ah, sim, tá. Acho que porque o meu arquivo que não tá abrindo. Ah, entendi. O meu também não tá abrindo. Não está Não tá abrindo? abrindo. Não, o meu não. O meu abre Não, todo o arquivo. Nunca tive problema. O meu não abriu, ó. o Pra meu mim também tá não tá Professor, abrindo, abrindo. não. Ele tá salvo Ó, como doc. 15 Só como páginas. doc. Ó, insira um artigo sobre o assunto tal, você tratar na semana fundamentação teórica. O artigo deve conter até 15 páginas. Para mim tá isso. Só isso o meu também tá. Eu Eu, até Eu acho imaginei que tinha que escrever alguma coisa. que deveria eu estar em vou dar uma PDF. analisada então, mas deve ser essa situação que eu estou falando para vocês. É algo que eu tenho que excluir e eu esqueci de excluir. Até peço desculpa para vocês. Ah, Não, então tá bom. tranquilo. Mas o livro, então, não está, professor. Não, tá. Eu vou É no fazer. livro que tá dando isso. É isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar ali. Aí eu peço para alguém confirmar para mim no grupo. Pode ser no grupo do WhatsApp mesmo. Sim. Aí Aham. o senhor é o responsável. Só para informar daí se corrigiu esse problema. Tá Sim, ok. perfeito. Aí, no caso, nós vai ler a 30 páginas e vai fazer tipo uma resenha, professor? É, o primeiro e o segundo capítulo só. Dá Que vai dar mais ou aproximadamente menos 30 30 páginas. páginas, tá? Também não dá exatamente, né? Aí o que eu quero que vocês façam, tá? Nessas 30 páginas, eu até vou colocar o enunciado, a tarefa que eu quero ali, tá? Mas eu quero que vocês expliquem para mim aí o, se vocês consideram, né? Aliás, o que vocês consideram não. Que vocês expliquem para mim aí a interdependência entre as ciências sociais, a ciência política e as demais situações, tá? Vai ser mais ou menos isso. Nada fora do que nós trabalhamos na aula de hoje, pessoal. O que é que o senhor quer que explique? Explique de novo. Eu vou colocar certinho no AVA ali, Ok. né? Até para ficar registrado. Mas vai ser dentro do enfoque da nossa aula, né? A discussão de ciência política e as outras áreas aí das ciências sociais, né? Da sociologia, do direito, enfim. Vou pegar só o deixa aqui, professor, da aula do senhor, só fazer uma pergunta para o grupo inteiro. Vocês viram que esse semestre tem 6 matérias lá, né? Não sei se o Ailson viu isso. Você fez alguma coisa a respeito daquilo já, Ailson? Ou vocês abriram? Eu acho que é uma matéria EAD, não é? São 6 matérias. Tem eu não sei qual é a matéria, tá? Mas se eu não me engano, todo semestre, aí se o Fábio tiver aí, ele pode confirmar. Mas todo semestre vocês possuem uma disciplina que é EAD. Se eu Estudos não me engano, antropológicos e sociológicos. Ah, esse daí eu respondi hoje, esse questionário, na verdade. Você escutou os vídeos e respondeu? Isso, eu vi os vídeos, aquelas páginas que tinha para ler também, fiz um resumo mais ou menos e eu fui lá e respondi os 5 questionários que tem. E, na verdade, até a pontuação, você já, a hora que você acaba, você já consegue, na verdade. Já É igual aparece lá. ao semestre passado, o Adilson. Não, eu sei, eu então, acho que mas agora semestre são passado 6. vocês tiveram, acho que leitura de texto, né? Leitura e interpretação, uma coisa assim. Só que era 5, né? Que era 5 dias da semana, agora tem 6. Não, é porque o semestre passado vocês não tinham uma disciplina na quarta-feira. Vocês tiveram 4 disciplinas. Vocês tinham economia comigo, ética com a professora Aline, psicologia com o professor Rodrigo e filosofia com o professor Márcio Bugarelli. Exatamente. Vocês não tinham uma disciplina que na época era a quarta-feira à noite. E tinha essa disciplina do EAD que acho que era leitura e interpretação de texto. Era. Ah, tá. Entendi. Então o pessoal já fez aqui. Eu estava indeciso, eu nem tinha mexido naquilo ainda. O prazo é maior, né? Então não tem tanta necessidade de ser para essa semana. Mas é para ser feito sim, que nem o nosso amigo fez.
Só tem que tomar cuidado aí para não perder o prazo, tá, gente? Porque gera disciplina de dependência também se não fizer. Se eu não me engano, acho que é até dia 21 para entregar esse trabalho. Mas eu tenho que confirmar aqui para não falar bobagem para vocês, mas acho que é assim, até dia 21. Até dia 21 de agosto. Semana que vem. Certinho, gente? A nossa aula de ciência política de hoje vai ficando por aqui, então, tá? Espero realmente que a aula tenha sido produtiva para todos. Eu particularmente acredito que tenha sido. E daí eu vou estar postando no Ava lá para vocês certinho a atividade. E depois eu posto o vídeo dessa aula, tá? E daí para a próxima aula eu já vou até vejo se eu consigo antecipar os conteúdos aí para a gente ter um debate um pouquinho mais já com o material postado lá para vocês. Beleza, pessoal? Ok, professor. Obrigado. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Beleza, professor. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima, hein? Boa noite, até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima.